Fala, corredor, corredora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Quem fala com vocês é o Felipe Fagundes e no bate-papo de hoje nós vamos falar sobre retorno pós-prova. Esse retorno que é tão importante após uma competição e que deve sim ter alguns cuidados. Mas antes da gente dar continuidade ao nosso tema, e se você já ficou interessado, não perde nada, já separa aquela água, aquele café ou o que você estiver fazendo e vem curtir mais um episódio. Antes aí, apresentar nossa clássica mesa aqui na minha tela. Fala aí, Fabrício. Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar desse momento que é, olha, renegado por muitos, mas extremamente importante, que é esse retorno às atividades. Fala aí, Nessor. E aí, pessoal, eu ainda não tô recuperado da minha última prova. Fala aí, Juliano. E aí, gurizada, você tá indo correndo, escutando esse podcast, já desacelera ali, mantém um trotezinho devagarinho, que você não vai se arrepender dessa dica, não. Bem demais, bem demais. Cara, esse tema até a gente selecionou, porque a gente está vindo aí pós-prova, a grande maioria de nós, e alguns alunos também, e aí surgiu aquela dúvida, né? O que eu faço no pós-prova? O que eu devo fazer? É as mesmas coisas como se eu não tivesse corrido? Eu devo seguir a minha rotina a mesma coisa? Ou tem algum cuidado que eu devo ter a mais? Os treinos, o que eu devo fazer com os treinos? O que implica nas fases diferentes de treinamento? Isso tem alguma diferença? Então, esse é um pouco do bate-papo de hoje, do nosso episódio do Universo Corredor. E aí, para isso, a gente vem com essa clássica mesa aqui falando e trazendo tanto conteúdo prático, que é a nossa vivência prática, mas também conteúdo científico, que a literatura hoje nos fala sobre essa recuperação e sobre esse retorno aí pós-prova. Vamos que vamos, então. Então, se você está acompanhando, já sabe, nas nossas redes sociais você pode entrar em contato lá com a gente também no @ProEliteAssessoria e mandar suas dúvidas, mandar algum tema, pode ser episódio daqui a um pouco de um próximo Universo Corredor. Então, não deixa lá de entrar em contato com nós lá nas nossas redes sociais também, joia? Então, Fabrício, vamos lá. Cara, no nosso dia a dia aí, logo quando terminou a prova, o que tu viu ali a galera ali, por exemplo, estava terminando a prova, como é que foi o cenário que tu viu no primeiro momento ali da galera que estava terminando a prova, parte estrutural, cansaço, como é que foi? Olha, a gente veio da prova de Porto Alegre, né, Maratona Internacional de Porto Alegre, e lá aconteceu algo que não é muito comum, né, que é a gente enfrentar um frio um pouco mais severo, né? Então, quem estava lá sabe o que foi aquele frio, né? Então, a sensação térmica estava baixa, associado com vento. Então, isso implica em algumas características, principalmente em dificuldade de se manter aquecido, e isso naturalmente vai implicar em algumas demandas, algumas sobrecargas, uns excessos, que vai ser natural de uma pessoa que está lutando para se manter aquecida durante a prova. Tá? Então, como a gente também estava falando que é uma maratona, então a maioria das pessoas estavam ou na maratona ou na meia maratona, que é uma demanda maior. Então, foi bem característico, assim, as pessoas chegando com cãibra de panturrilha, com dores, né, de posterior, com algumas contraturas, mas principalmente voltado à parte posterior, né? Então, isso está um pouco atrelado à dificuldade de se manter aquecido pré-prova, e também essa dificuldade de tu ter que se manter aquecido durante a corrida, né? A gente sabe que a gente vai suando e isso vai dificultando um pouquinho que a gente se mantenha aquecido, né? Porque a gente está suando, aí a gente está ficando molhado e está vindo o vento frio e está nos esfriando. Então, todo esse processo ele acaba dificultando um pouquinho mais, a gente acaba gastando um pouco mais de energia, né? Porque um pouco da energia ela vai ser gasta tentando nos manter aquecido, mas nessa prova o cenário foi isso, assim, tá? Então, normalmente, a gente tem alguma sobrecarga de coxa, a gente tem um pouquinho mais, alguma sobrecarga de lombar, mas nessa em específico eu vi bastante mesmo,
posterior, tanto da coxa quanto posterior da da perna, né? Que é a panturrilha. A famosa panturrilha. É. E aí a gente vê muitas pessoas se contraindo, né? Se mantendo muito tensas, assim, para se manter, tentar ao máximo aquecidas. Então, realmente faz um sentido muito bacana aí. Beleza, entendemos um pouco desse cenário aí que acontece muito das provas. E aí agora acho a parte mais interessante que a gente quer trazer ainda é a questão dos treinos, né? Poxa, o que acontece com os treinos? Então, bate-papo, assim, agora ficaste mais os treinadores aqui, o que acontece com os treinamentos, né? E aí, vou perguntar primeiro pro Gil aí. Cara, Gil, galera aí, vamos começar com o filé. Vamos começar com o filé, que é a maratona. O que tu acha? Pode ser? Vamos lá, para ti também que treinou o pessoal para maratona, que correu a própria maratona. Como é que tá sendo como é que foi esse cenário pós-prova aí para ti? E eu também que sentia a parte posterior do corpo como um todo, né? Então, ali desde o quilômetro 7, 8, ali pós a largada ali, já começou a dar sinais ali. E foi me incomodando até o fim da prova e ainda está incomodando ainda depois da prova, né? Então, essa questão, ela vai e acaba ficando dias, assim. Eu acho que o mais importante que a gente tem que dizer para as pessoas agora é retornar, né? Retornar às atividades, assim. Claro que o melhor, com certeza, pós-prova ali é descansar mesmo, né? Aquele pós-prova, quanto mais conseguir descansar, deitar, botar os pés para cima, dormir, né? Dormir, importante. Então, essa é a recomendação primária. E depois o retorno das atividades gradualmente ali, né? Algumas pessoas acabam ficando com umas dores um pouco mais severas em relação ao frio, alguma coisa. Pode procurar uma fisioterapia, uma massagem, alguma coisa assim. Algumas pessoas também podem voltar fazendo um treinamento de força mais leve. Isso bota a musculatura a trabalhar, a liberação de ácido lático, enfim. Também tem a questão dos treinamentos mais leves, né? Então, fazer aqueles trotes, aqueles regenerativos, enfim. Tudo isso vem atrelar. Tudo, né, adequado ao seu volume. Por exemplo, como o Felipe falou, a questão de que quem fez os 42 km, o retorno é um outro retorno. Quem fez os 21 é um outro retorno, né? Então, a questão de volume, ele tudo é ajustável em relação ao que você fez no domingo e também em relação aos próximos objetivos, né? Mas a dica geral primária é descansar e retornar às atividades gradualmente, né? Por isso, mais uma vez, a importância da planilha de ter esses ajustes de cargas, né? Para a gente ir ajustando e também não ter problemas. Às vezes as pessoas acham que essa parte do descanso não é importante, mas eu garanto que nessa fase, que é a fase que a gente chama de transição, né, que é quando você termina um objetivo e começa, né, a traçar os próximos, assim, é o período em que o descanso ele é, assim, ele é fundamental. Não que nas outras não seja, mas nessa agora é muito mais ainda. Então, respeitar o próprio corpo e obedecer a planilha ali é a minha dica primária para o pessoal. Eu também trabalhei com alguns alunos para maratona, né? E aí essa parte, agora recente também, teve outro aluno que fez uma maratona. E uma das coisas que eu vejo muito é o pessoal tendo esse processo ali muito... finalizei a prova, agora já era. Tipo, esquece tudo, não preciso treinar, é off total. Olha, entre aspas, tá? Entre aspas. Porque, assim, a gente segue com outras metas, né? A vida não acaba depois de uma maratona. A vida segue, a vida continua. A gente precisa ter outras questões aí também relacionadas também pro... Não é só a prova que é importante, mas também os cuidados com a sua saúde, com outros benefícios que o exercício te traz. Então, o que eu fiz com a grande maioria dos alunos? Recente, em torno de 20% do volume eu mantive na primeira semana. Então, esse 20% de volume, ele está presente para a gente manter o corpo aquele girando, a gente manter algumas atividades. E o mais importante, né? O exercício, como a gente vem falando, como uma forma de recuperação ativa. Né? Então, a recuperação ativa nesse processo também é tão importante quanto o simplesmente ir lá e ficar parado, né?
Outra questão que eu fiz também uma utilização, além dessa redução de 20%, foi introduzir, já nesse período de transição, como a gente vem falando, que é transitar de uma fase onde nós estávamos competitivos, estava competindo o máximo de desempenho que a gente pôde produzir naquele momento, agora para uma nova fase que eles vão entrar, que vai ser um período de base, para a gente almejar outras provas ali na frente. E aí, nessa transição, já é começar a introduzir alguns exercícios de força. E aí eu coloquei ali exercícios de estabilização de core, por exemplo, fortalecimento de pé. Então, são algumas coisas que a gente já vai dando faz o reset do corpo, mas que mantém já ele fazendo alguns movimentos importantes ali que vão introduzir para o período de base. Porque na base, a gente agora vai vir já nas próximas semanas, para quem fez, por exemplo, a Maratona de Porto Alegre, um pouquinho mais de volume, já vem dando uma atenção a mais no fortalecimento, o fortalecimento já começa a ficar um pouco mais presente, tentar botar mais frequência de fortalecimento na semana, alguns fortalecimentos até durante o treinamento propriamente dito. Então, assim, é aquela coisa, a vida não para, né? A gente só tem que trazer qualidade para esse retorno, para ele voltar com mais segurança possível. Eu concordo totalmente, principalmente a parte do movimento cura, né? O movimento ajuda a recuperar. Eu gosto muito da recuperação com o movimento. É claro que isso depende de como é que a pessoa também terminou a prova. Por exemplo, se a pessoa terminou com dor no joelho, às vezes sentiu a maratona, às vezes fez a primeira maratona, fez o primeiro 21, é normal o corpo sentir um pouquinho mais. Nesse caso, eu gosto de deixar os primeiros 2-3 dias livre, depois vai voltando com um trotezinho leve, com uma mobilidade, vai ajudando a recuperar, a movimentar. E eu acho que o principal é falar para o pessoal não esperar grandes desempenhos depois de fazer uma prova. Então, às vezes, tu fez o teu 21 km, fez um 42, fez uma prova de 5, de 10, e aí tu já quer na outra semana tá fazendo o teu melhor desempenho. Olha, não vai ser assim. Tem que ir com calma, tem que dar tempo do corpo recuperar. Normalmente é uma milha aí, que é 1,6 km por dia de recuperação, dependendo da prova. Então, se tu fizer uma prova de 5 km, tu vai recuperar mais rapidamente, por exemplo, do que uma maratona. Só fazer esse cálculo aí, tu vai achar mais ou menos a quantidade de dias que teu desempenho volta ao pico que ele estaria. Então, sempre retorno, bastante descanso, dorme bem, recupera, tenta caminhar, tenta só não ficar deitado, trotezinho leve, exercício de mobilidade e até alguns exercícios de força, como já foi falado, leve, e trabalhando em cima das dificuldades, que esse eu acho que é o ponto principal. Então, sentiu dor no joelho? Opa, tem que dar um cuidado a mais no fortalecimento. Sentiu dor no pé? Tem que dar um cuidado a mais nos treinos de força. Sentiu lombar? Sentiu que faltou no final da prova? Talvez tenha que aumentar um pouquinho mais de volume. Faltou velocidade? Já começar a direcionar mais para velocidade. Então é o ponto, depois de uma prova também, de avaliar como é que tu foi em toda ela, ver quais os pontos teve mais dificuldade para a gente poder começar a trabalhar em cima desses pontos para que na próxima prova isso não ocorra e assim sucessivamente. Próximas etapas, né? E pode falar. Não, eu ia falar sobre a caminhada. Às vezes a gente acha muito que, cara, tem que ficar estatelado no sofá por 2-3 dias lá, descansando, como se eu fosse recuperar mais rápido, tá? E existe, como os meninos falaram, existem alguns processos que eles aceleram, né? Então, fazer o sangue circular, fazer a mobilidade de líquido acontecer no corpo, isso ajuda muito a recuperação, tá? Não por nada que algum dos recoveries que a gente tem é justamente com essa finalidade, mobilizar líquidos, né? Para que o processo inflamatório seja o menor possível, né? Dado ainda mais essa circunstância de uma meia maratona, uma maratona, tu ficar muito tempo expondo aos músculos, a microlesões, então já é de se esperar que o processo inflamatório ali seja muito maior do que um treino, né? Mesmo que seja um treino de intensidade. Importante relatar isso, eu trouxe, acho, uma informação valiosíssima sobre o processo inflamatório, mas que as pessoas têm que entender o seguinte: é um processo inflamatório que acontece após esse exercício, após essa atividade. A maratona, ela, vamos dizer, ela vai gerar mais processo ainda, porque é mais tempo de exposição, a grande maioria das pessoas. Só que o seguinte, não tem a necessidade de você, por exemplo, fazer o uso de uma medicação anti-inflamatória. São pequenas microlesões, como o Fabrício deixou bem claro, e essas microlesões são importantes para as adaptações. Então, quando
aquela sua dor tardia, aquela sensação que você sente pós-treino, ou até mesmo pós uma prova, como a gente está no nosso tema de hoje, elas são adaptações importantes e que nós precisamos sofrê-las para que você siga evoluindo. Esse processo de evolução ele é muito importante. Agora, a partir do momento que eu venho lá e interrompo essa adaptação do meu corpo com o anti-inflamatório, por exemplo, que é o que a gente vê às vezes algumas pessoas, tive que tomar um anti-inflamatório porque eu estava com muita dor muscular. O que os estudos vêm mostrando? A utilização desse anti-inflamatório, muitas vezes ele pode barrar esse processo de adaptação. Então, o que acontece? Eu, em vez de eu ajudo ele no curto prazo, eu engano ele de que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas no longo prazo, que é a sua evolução, a melhora que você quer ter com a corrida, ela acaba sendo interrompida. Por quê? Porque você não deixou o seu corpo, ele se adaptar, fazer os ajustes necessários que ele precisava para você evoluir dentro do esporte, dentro da corrida de rua. Mas é muito bom, acho muito bom a gente falar sobre o processo inflamatório, porque ele acontece, né? Sim. E as pessoas têm que entender o porquê que ela tá dolorida, por que ela tá cansada, por que ela não tá performando da mesma forma que ela corria, por exemplo. Ela correu um 21, aí foi fazer um 10K e, poxa, sentiu mais cansada, a perna mais pesada, tudo parece que não tava gerando bem. Juliano, por exemplo, hoje tu foi fazer um treino, né? Tu foi dar uma rodada. Tava difícil, né? Sim, tava difícil. Mas antes de eu falar o que foi essa minha rodagem, eu tenho uma analogia bem boa para que isso que o Felipe falou ali, dessa questão do anti-inflamatório, dor tardia, processo inflamatório, enfim. Principalmente para quem gosta de plantas, né? Quem gosta de plantas e tem uma bem boa. Vamos lá, mente aberta agora, tá, pessoal? Vamos lá. Dependendo da planta, né? Dependendo da planta. É só você imaginar, quando você planta uma plantinha ali na terra e ela vem crescendo e vem gerando flores e frutos, o que acontece para que ela cresça melhor e mais saudável? A gente vai e poda ela, né? Ou seja, a gente faz danos nessa planta para que venham flores mais novas, frutos mais bonitos e galhos mais fortes. No nosso corpo é a mesma coisa. A gente expõe o nosso corpo, a gente poda ele, o nosso corpo, que é o exercício, ele dói, né? A plantinha também, quando a gente corta ela podando, ela também dói, ela não diz, mas dói nela também. Dizem. Só que ela precisa dela ali para que venham galhos mais fortes, mais bonitos e mais saudáveis. No nosso caso também, a gente sofre esse processo inflamatório, mas depois a gente se adapta a isso e a musculatura fica mais forte, mais resistente, né? E etc. Então, para as pessoas entenderem que esse processo ele é necessário para que você cresça e evolua, assim como nas plantas. Muito boa analogia. Agora só para deixar claro, assim, o que seria a analogia do anti-inflamatório? Não, a analogia do é o que? É uma motosserra que vem e destrói com a planta? A analogia do anti-inflamatório, Fabrício, complementando, é como se tu pegasse essa pequena plantinha e colocasse ela dentro de uma lata, onde ela não teria o acesso ao sol, que é o sol que faz ela crescer, né? Então o anti-inflamatório é como se fosse isso, ele bloqueia a resposta e o corpo não consegue entender o que ele precisa. Porque, tipo, se tu tá sentindo a dor na panturrilha, e aí tu toma um anti-inflamatório, tu passa a não sentir mais essa dor. Então tu pode forçar teu corpo a ir mais longe, tu pode fazer algum movimento que ele não faria normalmente, só que como tu não tá sentindo essa dor, ele acaba fazendo. E aí pode vir a lesão, como já foi falado. Então é mais ou menos isso. O anti-inflamatório analgésico, ele vai mascarar a dor. É claro que não é tão legal ficar sentindo dor, mas às vezes ela é importante justamente para te ter uma resposta e trabalhar em cima do ponto fraco. Se tá doendo isso, por que está doendo? Aí tu vai conversar com o teu treinador, vai conversar com o fisioterapeuta para entender o porquê disso, se isso é normal, se precisa dar aquela tensãozinha a mais no ponto fraco, tá vendo? Se tá doendo é o ponto fraco e a dor é a fraqueza indo embora. Uma coisa que é importante, primeiro, muito boa analogia, ficou aqui um baita corte. Inventei aqui agora. Sensacional. Uma outra parte que eu acho que é importante é que assim, quando a gente está pensando em questão de dor, a dor, ela é relativa, certo? Então, tipo, a gente não pode simplesmente querer cortar toda a dor, tá? A dor é aquele sinal que alguma coisa não tá certo. Quando a gente tá falando em lesão, a dor vai te ajudar, tá? Ela vai te ajudar principalmente a entender a intensidade daquilo que te tá causando, tá? Então, por exemplo, a anti-inflamatória, tomar anti-inflamatório, ele é muito bom, tá?
Quando que o anti-inflamatório é bom, pensando em dor, tá? A gente não é contra tomar anti-inflamatório. Ah, não, eu vou abolir anti-inflamatório e nunca mais tome. Primeiro, vá consultar um médico. Primeiro, esse é o selo, né? Vá consultar um médico. Depois, o anti-inflamatório, ele tá mais relacionado quando essas dores que a gente tá falando atrapalham a tua função, tá? Ou seja, uma coisa é tu tá um pouquinho dolorido, mas tu tá caminhando, tu tá subindo escada, arde um pouquinho a perna, mas tu faz todos os movimentos. Tu consegue, por exemplo, o Juliano conseguiu hoje. O Juliano tá dolorido? Duvido, entendeu? Mas fez o trote, entendeu? Fez a função, correu normal. Ele não precisa tomar anti-inflamatório, porque ele tá fazendo a função. Diferente, por exemplo, se tu fez a meia maratona e aí no outro dia tu começa a vir uma dor articular, que tu começa a mancar, que tu começa a não conseguir dirigir, tu não consegue não trabalhar, aí muda o cenário, porque a gente está falando de alguma dor, tá? Que às vezes essa daí já não está relacionada com dor tardia, né? Mas é uma dor que vai estar relacionada com perda de função. Daí a gente se preocupa, tá? Ótimo. E... Tu vai puxar outro tópico? Não, eu só ia perguntar pro Fabrício. Pode, depois eu já tenho outro aqui. Não, é perguntar e o que dá para usar, por exemplo, para essa recuperação, para ajudar também sobre rolinho, pistolas de massagem, crioterapia, o que esses métodos aí que da própria fisioterapia trazem, ajudam, que às vezes a pessoa pode fazer em casa, por exemplo, fazer um gelo ou algo assim. O que dá para utilizar com segurança, assim, para a grande maioria dos corredores? Olha, começando pelo gelo, o gelo vai ser muito interessante nas primeiras 12 horas, tá? E só naquela região que tu tá muito dolorido, tá? E aí tu coloca, o ideal é fazer imersão total da região, tá? Aquele saquinho de gelo para uma atividade que é praticamente sistêmica, né? Então, tipo, ela mexeu com todo o nosso sistema. Se pegar uma bolsinha de gelo ali, 500 gramas de gelo e botar no lado do teu joelho, desculpa, aquilo ali vai funcionar só pro teu ligamento colateral lateral. Do resto não vai ajudar em praticamente nada. Entendeu? Por quê? Porque é muito tópico. Então, o que seria mais interessante? Tomar um banho frio, tomar um banho gelado, fazer uma imersão do membro inferior dentro de uma banheira de gelo, dentro de um tonel de gelo. Cachoeira. E se enfia numa cachoeira, tu entendeu? Em Porto Alegre era só tu ficar sentado num banco era suado. só tu, exatamente. Era só tu de bermuda e ficar esperando, né? Guaíba, dá um biquinho. Mas aí tá, essas imersões elas ajudam. Por quê? Porque elas vão influenciar sistemicamente. Elas vão fazer a vasoconstrição, depois na hora que o corpo começar a esquentar, vai fazer vasodilatação, e essa mobilidade, tanto de contração contra relaxamento, elas vão fazendo uma espécie de bombeamento dos líquidos, porque sempre a gente está falando de manutenção e mobilização desses líquidos. O rolinho é a mesma ideia. Essa é dica ouro, né? O rolinho é a mesma coisa. Não, eu digo, o gelo é dica ouro, vamos dizer assim. Seria a mais top, vamos dizer, seria uma escala de... Uma imersão pós seria, tá? Pós, imediato, seria. Mas depois de 10 horas, 12 horas, já o gelo já não vai te ajudar em muita coisa, tá? Porque o pico do processo inflamatório já tá querendo passar e depende muito de qual é a intensidade do esforço, tá? Mas normalmente depois de 12 horas, 24 horas, esquece, tá? Só se tiver um processo inflamatório por uma lesão, daí é outra coisa, tá? Daí a gente tá falando de lesão, Mas o rolinho vai ajudar bastante porque ele vai fazer essa manutenção muscular, vai ser uma espécie de massagem, né? Uma automassagem, e ele vai principalmente identificar quais são as áreas com mais tensão, e ele vai também, além a massagem, ela vai tanto mobilizar os líquidos, como ela vai criar como se fosse uma espécie de... Ela vai criar como se fosse uma espécie de sobrecarga de processo, como se ela incomodasse tanto no teu processo do sistema nervoso que ela vai dando uma amortecida na região. Tá? É como se ela diminuísse a sensibilidade, entendeu? Da pressão, da sensibilidade da pressão, da dor, enfim, ele dá uma atenuada
no teu sistema de dor, então naturalmente ele te dá um alívio da dor, tá? Exato. Pela E aí, se a massagem. pessoa não tem o rolinho, ela pode o quê? Ela pode ir no Ela pode ir no fisioterapeuta, fisioterapeuta, ela profissional. pode ir no massoterapeuta, tá? Não tem problema, pode ir no massoterapeuta. Ela pode fazer o rolinho, não só com o rolinho, mas, por exemplo, após tu tiver uma PET congelada, faz com a PET congelada, que já vem gelo junto. Dá para fazer várias coisas, tá? Não tem muita... Não. O ponto é, tu pode fazer com bolinha de tênis, vai doer um pouco mais? Vai doer um pouquinho mais. Com tubo de desodorante. Mas dá pra fazer... Olha, esse aí o cara tem que ser um pouco mais raiz, porque ele é fininho, mas dá para fazer, entendeu? Então, tem alguns outros dispositivos... O importante é não ficar parado, né? O importante é tentar fazer algo que vai mobilizar essa musculatura e os líquidos daquela região, para quanto menos líquido, mais nutrição tem, mais movimentação de sangue vai acontecer, o músculo ele vai acabar naturalmente sendo mais nutrido e aquelas dores tendem a ficar menor. Tá? Até uma automassagem daria para fazer, né? Sim. Movimentar ali, um pouquinho tá mais tenso, você faz com a ponta dos dedos ali também, se não tem a possibilidade de ir num físio ou no máximo. Uma coisa só que a gente entra num caminho meio nebuloso, é a questão do alongamento, tá? O alongamento ele vai ser importante no pós, antes, esqueçam, tá? Não façam antes. No pós, mas principalmente aquele alongamento que vai na tensão, tá? Depois da prova... Um alongamento leve. Depois da prova, não puxe nada, tá? Ou seja, pegou vai fazer um alongamento de coxa, pegou na coxa, sentiu tensão, parou na hora. Por quê? Porque como tu já vai estar muito tempo ali, já teve microlesões, qualquer puxadinha a mais, tu vai acabar machucando um pouquinho mais a musculatura. Então, deixa o corpo cair para um lado, deixa o corpo cair para o outro, estica a perna na frente, sentiu tensão daquela musculatura que está alongando, já para na hora, tá? E aí, essa mobilidade de esticar um pouquinho mais e ele voltar ao local, esticar um pouquinho mais, vai fazer também um certo bombeamento ali dos líquidos. Então, ele vai ajudar também. Tá? Mas Perfeito. Vai ser mais importante o rolinho, a pistola vai seguir na mesma linha, ela não tem tanta pressão, né? Mas ela vai vibrar mais e a vibração ela gera aquela redução do teu nível de sensibilidade à dor, então naturalmente ele vai te ajudar a diminuir um pouquinho a dor também. Ótimo. Então, assim, a gente falou eu digo que a gente falou do filé, que foi a maratona, principalmente o pessoal que fez a maratona, esses cuidados, esse retorno que é tão importante. E aí, a meia maratona. A meia maratona também é uma prova que eu diria que é aquela primeira conquista, né, da grande maioria das pessoas que estão fazendo aquele processo de evolução ainda nas provas, elas saíram de um 10 quilômetros, atingiram sua primeira meia, ou então aquela pessoa que ainda almeja a maratona e ela já está ali na sua terceira, quarta, quinta meia maratona. E é uma prova legal, uma prova, poxa, um marco bem importante do processo de evolução aí dos corredores e corredoras do nosso Brasil e do nosso mundo, né? Porque as pessoas, poxa, 21 quilômetros, caramba, hein? Anda pra caralho, anda muito, cara. E aí as pessoas ficam naquela assim, ó, tá, agora, fiz a prova, o que eu devo fazer? Agora, como que é esse meu retorno? É parecido com o da maratona, não é? É a mesma coisa? O que eu devo fazer? Tá? Eu vou destacar 3 pontos para a gente falar, tá? O primeiro deles é o nível de experiência. Então, aquela pessoa que está na primeira meia maratona dela é diferente da pessoa que já está na quinta, sexta, 10ª meia maratona. Segundo ponto, a questão como que ela terminou a prova, né? Ela terminou muito cansaço ou ela, poxa, tô zerada, tô tranquila, e a gente vamos trazer exemplos para isso. E o último tópico que eu diria é o que a gente vai fazer na sequência, tipo, questão dos treinos. Vai ter redução drástica, por exemplo, comparado a uma maratona, que eu particularmente gosto de fazer uma redução maior na maratona comparado à meia maratona, então acho que nessa linha de raciocínio a gente consegue trazer bastante informação aí para o pessoal que está nos acompanhando de casa, tá? De casa, na rua, no trabalho, onde você estiver nos acompanhando. Falar nisso,
Quando você assistir esse episódio, nos conta, pode ser lá no nosso @ProElite Assessoria, nos conta aonde você acompanha o Universo Corredor. Eu tenho interesse em saber. Tira uma foto e nos marque nos stories. Legal. Cara, se tiver no banheiro, não precisa. Não precisa, não. Aí passa. Tem uns outros lugares que dá pra passar também. Né? Passa esse momento. Deixa o critério de cada um, né? Podcast no banheiro, então esse momento não é legal. Bora, então. O que vocês acham aí? Primeiro tópico aí. Vai começar, Gil? Falaram do banho gelado, né? Os caras estão... O cara foi fazer mesmo, foi tomar um banho gelado para fazer uma recuperação. Caso estiver nessa parte, tenta tirar do pescoço para cima só. Não tira. Espera uns 10 minutos, 15 minutos depois tira. Aí se ficar 15 minutos no banho gelado nesse frio, tá bem, o caboclo tá inteiro. Sobre os 21 ali que ele falou, realmente é um processo diferente da maratona ali, né? A maratona muito volume ali, né? Então, essa redução tem que ser mais drástica ali mesmo, né? Porque ficou várias semanas com volume lá em cima. Não que os 21 para uma pessoa também não seja alto, né? Mas comparado é bem menos. E um ponto também importante é o objetivo, né? O que cada um almeja ali, o que cada um vai... O que vai ser o próximo passo ali. E também como que a pessoa acabou, né? Isso aí também tem que ser levado muito em consideração, né? Porque essa fase de transição, bem como já foi dito, ela passa de um ponto já preparando para o próximo, né? Então, a gente tem que, vamos dizer assim, arruma o que não deu certo, né? Não, acho que não foi certo esse fortalecimento aqui, então, vou arrumar aquilo ali, acho que não foi aquilo ali. Então, essa é a hora de arrumar aqueles itens mais pontuais ali, né? Como dizer assim, arrumar as coisas do carro ali antes de ligar ele para sair de volta. Então, arruma esses pontos agora e segue para o próximo objetivo. Nos 21 é um pouquinho menos, assim, a volta ela é um pouquinho com mais volume do que a maratona, né? Se for comparar 42 e 21, essa comparação. Mas eu concordo com o que o Felipe falou nessas questões, nesses 3 itens principais ali. Cara, e eu diria assim, que termina a prova, o corredor, ele é um bicho ingrato, né? Vamos combinar, ele é ingrato. Ele bateu o RP, ele pode até bater o RP dele, mas ele já fica para a próxima. Cara, eu vou correr mais rápido na próxima ainda. Então, assim... Não sei de quem tu tá falando. Ele nunca... É uma pessoa que nunca tá contente com o que ela conquista, cara. Ela comemora aquela conquista, mas ela já quer mais. E aí o que acontece? Esse querer mais, ele é importante, porque ele nos mantém sempre muito focado para os próximos objetivos. Dos tópicos que o Gil falou, antes de eu passar a bola para o Nestor, eu destacaria a questão do nível de experiência dessa pessoa, que é aquela coisa assim, a primeira meia maratona, e aí acredito que vocês vão lembrar disso também, a primeira vez que vocês completaram 21 quilômetros, assim, para começar, eu terminei ela liquidado. Eu terminei ela, parecia que tinha passado um trator por cima de mim. Por mais que eu estava bem condicionado para a época, a prova, a situação, aquele momento, ela acaba exigindo mais a gente, é algo novo, né? E para aquela pessoa que está fazendo os seus primeiros 21, ela vai sentir um cansaço. No outro dia vai doer bastante, mas faz parte desse processo. Agora, a pessoa que está ali já no seu 10º, quem sabe 21, dependendo de como foi a sua preparação, ela vai terminar relativamente inteira, né? Eu, particularmente, fui um que terminei a prova, na segunda-feira eu estava já treinando, como eu comentei com o Nestor, até tinha comentado sobre isso. Estava me sentindo muito bem, e estou já 100% aí recuperado. Então, isso é uma das coisas que esse retorno, essa progressão dos volumes, cargas de treino, eles vão ser diferentes para essas pessoas, tá? Eu diria que essa pessoa, de forma geral, para quem está nos acompanhando, essa pessoa que estava sua primeira meia maratona, a primeira semana ali pós-prova, eu ia fazer uma redução um pouco mais drástica, em torno de manter ele 30%, 40% do volume que ela estava fazendo. A pessoa, no meu caso, assim, que terminou relativamente bem, uma redução ia manter na casa de 50%, 60% do volume eu ia conseguir manter, até 70%, dependendo dos objetivos que ele tem logo ali na frente. Então, isso são cenários diferentes, onde pessoas que elas têm níveis diferentes, então vão ter planilhas diferentes, até mesmo os tipos de treino daquela semana. Aquela pessoa iniciante ali, a primeira meia maratona dela, eu provavelmente não ia colocar nenhum treino de intervalado para ela.
Eu vou colocar simplesmente umas rodagens leves, como a gente vem falando aqui. Já esse cenário dessa segunda pessoa que já está mais experiente, quem sabe até um fartlek, não com muita intensidade, ok, não, mas um fartlek, quem sabe, está presente ali. Então, tudo são cenários diferentes que a gente deve sim discutir e a pessoa entender, poxa, em que nível eu estou hoje, como que eu devo estar pensando nesse meu retorno já aos treinamentos aí. E o próprio exemplo que tu falou, né? Dependendo do que a pessoa tem depois, né? Então, às vezes já encaixa outra prova na sequência, às vezes tem uma prova de 10 km na sequência, então também não dá para reduzir muito a intensidade para não perder esse condicionamento, então só reduz o volume, dá um descanso, diminui a intensidade, mas ainda mantém todos os treinos ali na semana, às vezes treina 4, 5 vezes, vai continuar mantendo as 4, 5 vezes, só que os primeiros treinos são menores. E já se a pessoa também já fez a sua primeira maratona, a sua primeira meia, ou enfim, já tá um pouquinho mais avançado, mas não tem nenhuma prova na sequência, dá para dar um descanso um pouquinho maior pro corpo, dá para soltar. Então tudo depende de como é que está organizado dentro do panorama geral, né? Se também a pessoa sentir aquela dorzinha, às vezes tem algum incômodo, alguma coisa na meia, também dá para deixar descansar o corpo um pouquinho mais para pensar no pós, né? Então cada caso tem que ser avaliado, mas os guris já falaram muito bem em relação à meia e mais uma coisa só acrescentando sobre o volume é que é mais fácil, é mais próximo o volume que tu faz de uma meia maratona durante a semana nos teus longos do que de uma maratona. Então é praticamente normal fazer 12, 15 quilômetros, às vezes 16, 18 para um corredor já um pouquinho mais experiente da meia, mas já para uma maratona 42 muito distante e já vem sobrecarregado nas semanas. Então, por isso que a recuperação da meia maratona é um pouquinho mais rápida. E me diz uma coisa, vocês acham que existe algum treino que a pessoa não deve fazer? Tem que evitar ou já depois, na primeira semana, já todos os tipos de treino já estão liberados? Vai depender muito da pessoa, né? Mais o corredor. Se é o corredor mais experiente, já pode voltar quase que praticamente normal. Meter uns treinos de tiro assim no final da semana? Cara, já é possível. Interessante. Eu acho que no fim de semana é tranquilo, assim, tipo 5, 6 dias depois, assim. Só antes disso é bom não muito, assim. Depende muito do caso das pessoas, né? Mas vamos dizer, para a grande maioria tentar evitar os treinos intervalados, principalmente nos primeiros 5 dias, né? Mas já depois no 6º ou 7º dia já pode encaixar ali, que é bem tranquilo. Às vezes depende da estratégia também, né? Porque às vezes pode usar o cansaço já da meia maratona para colocar algum treino também que meio que prolongue esse cansaço pensando no pós do treino de tiro. Então varia muito realmente da condição do corredor. Isso a gente, pessoal, para quem está acompanhando aqui, às vezes você pode ficar meio perdido sobre algumas coisas que a gente vem abordando aqui, entre essas, por exemplo, o que é um treino de tiro, o que é um treino intervalado, por que fazer isso, por que fazer aquilo, mas um cenário interessante, o que você deve pegar, acho, principalmente dessa nossa conversa aqui, para você que está em diferentes níveis, tá? Iniciante, se você está na sua primeira meia maratona, você fez a sua primeira prova lá, então descansa. Recupera bem. Deixa o seu corpo descansar bem após essa prova. Como que você vai descansar? Dando uns intervalos passivos, ou seja, ficando totalmente parado usando as técnicas que o Fabrício comentou com você, e também utilizando alguns treinos leves, rodagens leves, esquece os treinos com intensidade, com velocidade. Agora, aquela pessoa mais intermediária, aquela pessoa que já está ali na sua segunda, terceira prova, já está em aí algum tempo, vamos botar aí 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, quem sabe, de treino, como o Juliano trouxe ali, após 5 dias aí de recuperação, com os treinos leves, algum treino já com maior intensidade, esse intervalado, esse fartlek, se estar presente, você vai responder muito bem. Agora, sempre, essa autoanálise é muito importante, tá? Essa autoanálise, ela é fundamental. A pessoa mais avançada para você aí, avançado ou avançada, aí é aquela coisa, né? Segue lá a planilha, se o treinador colocou para treinar pesado, vai treinar pesado mesmo, é isso aí, o treinador colocou, vai lá, segue ele, confia que no final vai dar tudo certo. Exato, e lembrando daquela regra, né, então que é uma milha a cada dia mais ou menos é um bom preditor de voltar aos treinos fortes. 21 km, 13 dias depois, então tu pode botar 10 dias depois, tu já pode voltar com segurança a fazer treinos mais fortes. Antes disso, o ideal é não, para ir, teu corpo vai estar totalmente recuperado em 10 dias, 13 dias ali. Então, para mim, a maratona, essa é uma métrica interessante, principalmente se tu tá começando aí. Se é novato ou tá nas meias maratonas intermediárias. Então, usa essa média aí que tá tranquilo.
Ok. Na verdade, essa métrica é meio utilizada para voltar à performance, né? Exato, Por exemplo, exato. por mais que, beleza, fez algum treino mais forte ali nos 5, 6 dias depois, mas você vai ver que a sua performance ainda ela não vai estar 100%. Por quê? Porque é essa métrica que o Nestor está utilizando aí, de 1 milha por dia de recuperação para você voltar no seu 100%, no seu pico aí de performance novamente. Show, guris, mais algum ponto? Acho que, olha, entregamos a barbada para a turma, hein? Entregamos a barbada. Mais uma coisa também é o aspecto mental, né? Da pessoa se preocupar. Então, voltou na prova, como o Felipe falou, a gente é meio inquieto. A gente quer sempre o mais e tal. Às vezes não deu muito certo nessa tua prova. E aí tu tem que retornar. E aí talvez tu comece a se cobrar muito. Então, tenha calma, deixa o corpo recuperar, vai trabalhando nos teus pontos fracos, vai melhorando eles para que fique mais fácil. Às vezes, a tua própria disposição na prova, tu estava muito ansioso, estava muito nervoso e acabou não saindo como planejado, isso te frustrou. Vai trabalhando também essa ansiedade. Tu pensa que tu quebrou já essa primeira prova que tu fez. Então, tu quebrou essa mística, por exemplo, se é na primeira prova, tu já quebrou essa mística dela. Então, a próxima vai ser um pouquinho mais fácil, tu já vai controlar um pouquinho mais a ansiedade, já não vai mais ficar tão nervoso. Então, é normal isso de sentir um pouco frustrado. E também pode ser que tu tá se sentindo muito bem ou foi muito bem, e aí tu já aproveita esse embalo aí dessa sensação boa para seguir mais forte nos treinos ainda, já bota a próxima meta. Então, saber lidar também com esse aspecto mental que ele é importante na recuperação. É não tentar fazer nenhuma loucura de querer fazer um 21 km de novo na outra semana. Não fui bem nessa, vou fazer um 21 na próxima. Não faça isso. Lembra sempre que pode acontecer. Perfeito. Recado final, Juliano? Eu iria dizer para as pessoas se autoconhecer, assim, né? A gente trabalha bastante na educação física ali, mas essa coisa é bem fácil de ser aplicada, que é uma escala de Borg ali. Aquela escala de Borg é você pegar de 0 a 10. Ali. Tá 10 é muito difícil e 0 é muito fácil. Então, se aquele cansaço tá muito fui correr e tá 8 de cansaço. Então não faz aquele treino mais difícil, faz aquele treino mais leve. Fui correr e a escala de Borg que é 4, que tá mais 3, que tá mais para fácil. Aí sim, então você tá condicionado a fazer os treinos. Mas no modo geral, falando aqui, fazendo o resumo final, mantenha a intensidade baixa, né? Respeite a planilha, cada um é cada um, né? Lembrando que a gente tá falando para um grande público, mas talvez você seja diferente. Então, por isso que a gente defende mais uma vez a questão de uma planilha personalizada para cada um, né? Isso varia muito de cada um. Mas o modo geral volte aos treinos, mexa-se aos poucos e vamos, né, construindo um tijolinho de cada vez de novo em busca do objetivo lá no final, né, que é passar por essa fase de transição, todas as fases de novo até a prova seguinte, beleza? Aí. Fabrício, recado final? Não, eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que o autoconhecimento é a chave. O Juliano foi muito bem. Eu acho que a gente no canal do YouTube, a gente tem um vídeo falando só sobre dores. Isso faz pouco até, né? Então, acho que se vocês quiserem ir lá no canal do YouTube também dar uma olhadinha nisso, sobre relação de dor, que dor que tu tem que levar em consideração, qual que é normal, o que não é normal, onde que é normal, onde não é normal. Eu acho que isso vocês criam também uma ideia e vai ajudar bastante vocês nesse autoconhecimento aí, principalmente pós um treino, pós uma prova. Ótimo. Nestor? Acho que o pessoal já falou, né? Não tem Falou nem, tudo, né? Fica até sem palavras. Sem palavras para esse episódio. Então, se você também ficou sem palavras porque a gente acabou de passar de informação para vocês e se esse conteúdo foi de alguma forma relevante, já sabe, né? Não deixa de recomendar para aquele seu amigo, Dá para dar um joinha no Spotify em algum lugar? Dá para dar um like. Uhum. Dá para dar um like? Então, não esquece. Pelo menos no perfil dá. No perfil. Então, não deixa de seguir aí as nossas plataformas de onde você acompanha. Se você acompanha em qualquer plataforma, a gente normalmente usa mais aqui o Spotify, mas se você usa outra, não deixa lá de nos recomendar, nos dar aquele like maroto. Maroto é agradável, legal, feliz. A gente entende aí que o nosso conteúdo está te agradando, te ajudando de alguma forma, e isso nos mantém mais no campo de visão das pessoas que acompanham esse universo da corrida. Beleza? Então, não esquece, no @ProElite Assessoria você encontra mais informações sobre a ProElite e, além disso, também sobre outros conteúdos importantes aí para sua corrida. Também lá no YouTube, como o Fabrício disse, nós temos o YouTube que é ProElite Corrida de Rua. Fácil de acessar, fácil de
achar aí nas plataformas, e aí a gente espera lá também por mais um bate-papo, beleza? Ulisses, valeu então. Valeu. Forte abraço, até mais e valeu! Valeu. Pessoal. Esquece de tirar foto e marcar o Universo Corredor. Ah, verdade. Eu ia da agronomia e concordar com a minha... Pode comentar aqui abaixo. Cara,